pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar por fim a terceira lei de Newton, que é conhecida como a lei de ação e reação. Lembrando que nós já vimos a primeira lei, que é a lei da inércia, a segunda lei, que é a lei da dinâmica, e agora nós vamos estudar então a terceira lei, que é a lei de ação e reação. Vamos lá? Para iniciar, então, nossa aula de hoje, nós faremos a correção da tarefa. Na correção da tarefa, ele pedia aí, nesse bloquinho de 5 quilos, qual vai ser, então, a aceleração adquirida por ele. Na letra A, ele dava aí duas forças agindo nesse bloquinho. A força de 62 newtons e a força de 22 newtons. Para a gente achar a aceleração que o bloco adquire, sabendo que ele tem uma massa aí de 5 quilos, a gente precisa da força resultante. Quando nós temos duas forças na mesma direção, estão na horizontal, mas estão em sentidos opostos, cada uma indica para um lado, a resultante é dada então pela subtração. Achando essa resultante, aí a gente pode usar a segunda lei de Newton, a lei da dinâmica, para calcular então a aceleração. Olha como fica. Então, a resultante vai ser 62 menos 22, né, que é a força de 62 newtons, menos a força de 22, porque elas estão em sentidos opostos. Isso vai dar 40 newtons. Quando eu substituo essa força resultante aqui, sabendo que a massa é 5, eu vou descobrir que a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. Então, 40 é igual a 5 vezes a aceleração. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. 40 dividido por 5 vai dar 8. Na letra B, ele vai dar também uma situação onde nós temos duas forças atuando num bloquinho que também apresenta 5 quilos. E aí, a gente tem duas forças que estão na mesma direção, agora elas estão na vertical, mas também indicam sentidos opostos, tá? Cada uma para um lado. Então, de novo, a nossa resultante vai ser a subtração. Quando a gente faz a resultante, 10 menos 7,5 vai dar 2,5 newton aí de força resultante. Substituindo na segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica, vai ficar 2,5 é igual a 5 vezes a aceleração. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, a aceleração, no caso do bloquinho da letra B, vai dar 0,5 metros por segundo ao quadrado. É muito comum os exercícios pedirem para a gente primeiro calcular a força resultante para depois calcular a aceleração do objeto. Então, a gente não pode esquecer das formas que nós calculamos as forças resultantes. Então, se nós temos forças aí que atuam na mesma direção e no mesmo sentido, a resultante é a somatória das forças. Se nós temos forças resultantes na mesma direção e em sentidos opostos, como os exemplos da tarefa, a resultante é a subtração. E se formar um ângulo de 90 graus entre as forças, a gente vai utilizar Pitágoras, ok? E agora, então, nós vamos estudar aí a terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. Quando a gente pensa aí, né, nessa lei de ação e reação, nós estamos trabalhando com um par de forças, conhecido como ação e reação. O enunciado dessa lei, ele vai falar assim, ó, toda força de ação que é aplicada vai corresponder a uma força de reação de mesma intensidade e direção, mas de sentido contrário. O que isso quer dizer? Quando eu aplico uma força numa região, essa região responde com uma força de mesma intensidade, mas com sentido contrário. Se a gente pensar um pouquinho nos exemplos, ó, se eu tenho aí um jogador de futebol cabeceando uma bola, a gente tem uma força em que é aplicada aí pela bola na cabeça do jogador e uma força que o jogador aplica aí na bola, que a cabeça do jogador aplica na bola. Então, nós temos aí força sobre a cabeça e força sobre a bola. Se a gente pensar um pouquinho nessa situação, a mesma força que o jogador está imprimindo na bola, a bola está respondendo na cabeça do jogador. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai aí, né, cabecear ou fazer algum tipo de movimento que exige uma aplicação de uma força, a gente sente a aplicação dessa força porque a gente recebe uma força de mesma intensidade. É a mesma coisa que bater, né, a mão na mesa. Você está aplicando uma força na mesa, mas ao mesmo tempo a mesa responde aí, com uma força de mesma intensidade na sua mão. Então, você vai sentir essa força sendo aplicada. Nós temos aqui no segundo exemplo a Mônica aí, né, batendo com o Sansão na cabeça do Cebolinha. E aí ela observa que o Sansão ficou todo, né, desarrumado aí.
que isso quer dizer, né? Que a força que o Sansão tá aplicando na cabeça do Cebolinha, o Cebolinha tá aplicando aí no próprio Sansão. Então, a gente tem aí um par de ação e reação. É muito importante a gente destacar que ação e reação, a gente vai analisar aí, né, essa interação entre essas duas forças com duas características muito importantes. Primeiro, a gente tem um par de forças que estão sendo aplicadas aí em corpos distintos, por isso que elas não se anulam. Então, quando a gente analisa lá o primeiro exemplo, que é do jogador aplicando uma força na bola e a bola devolvendo essa força na cabeça do jogador, quando ele vai cabecear essa bola, a gente tem então aí duas regiões distintas recebendo esse par de ação e reação. Então, a bola sente a força da cabeça e a cabeça sente a força da bola. Então, eu não consigo anular, né, essas duas forças porque elas estão sendo aplicadas a corpos diferentes. É diferente do caso quando a gente pega um bloquinho e tem forças aí, né, em mesma direção, de mesma intensidade, em sentidos opostos, essas forças seriam anuladas aí porque elas estão aplicadas ao mesmo corpo. O par de forças ação e reação não se anulam, não tem equilíbrio entre elas porque estão sendo aplicadas a corpos diferentes. Outra coisa muito importante, a intensidade da força é a mesma. Então, se eu aplicar uma força de 10 newtons, eu vou receber uma força de 10 newtons. Mas o efeito no corpo, no objeto que está recebendo essa força, pode ser diferente de acordo com o material que esse corpo é feito. Então, se a gente pegar uma batida entre dois carros, os dois carros vão receber a mesma intensidade de força na batida, mas um carro pode danificar mais do que o outro de acordo com os materiais que aquele carro foi feito ou daquele do que, né, qual estrutura tem aquele carro. Se eu jogar uma bola numa vidraça, a vidraça pode quebrar, mas isso não quer dizer que ela recebeu uma força maior do que o que a bola recebeu, né, também. As forças foram as mesmas, né? Então, a força que eu aplico na vidraça quando eu jogo na bola é a força que a vidraça responde à bola. Mas a vidraça pode quebrar e a bola não sofrer nenhum tipo de dano por conta do material que cada uma dessas coisas é aí feito, né? Então, a gente tem que lembrar que o efeito, né, das forças depende também do que o material é feito, né? Então, elas não vão, por exemplo, produzir o mesmo tipo de resultado. Outra coisa que é muito importante é que, pela segunda lei de Newton, nós sabemos que a força é a massa vezes a aceleração. Como a força, né, o par ação e reação tem a mesma intensidade, o valor da força é o mesmo. Mas isso não quer dizer que a aceleração gerada no objeto vai ser a mesma. Por quê? Porque depende aí da massa do objeto. Então, se eu tiver objetos de massas diferentes, a aceleração adquirida por esse objeto, de acordo com a força que foi aplicada, vai depender aí dessa massa. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí da terceira lei de Newton. É uma lei que, assim como a primeira, que é a lei da inércia, a gente analisa de maneira teórica. Os conceitos estão lá nas páginas 142 até a 144. E eu vou deixar os exercícios aqui 8, 9 e 11 para a gente treinar, que estão lá nas páginas 148 e 149. Façam com bastante carinho, dedicação e a gente corrige na próxima aula. Bons estudos, até a próxima. E aqui tem o fato verídico aí, né, o caso da terceira lei de Newton. Nós já sabemos que o Newton é um cara bastante excêntrico, né, era um cara bastante excêntrico. E um dia ele levantou, acordou lá, né, falou pra secretária, escreve aí, se me criticarem hoje, eu também vou criticar. Se me atacarem, eu também vou atacar, né, o que falarem pra mim hoje vai ter resposta. Ela falou assim, mas Newton, a gente não pode publicar desse jeito, vai ficar, né, agressivo. Ele falou assim, então coloca aí, ó, toda ação tem uma reação. Mais um fato verídico sobre essa figura aí, que foi o Isaac Newton. Eu espero que vocês tenham gostado, se dediquem bastante e a gente se encontra muito em breve. Um beijo!